Sabe aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum? De se sentir um peixe fora d'água? Pois é, a gente vai mergulhar hoje numa carta. Uma carta com quase 2000 anos, escrita pra gente que se sentia exatamente assim. É uma mensagem muito forte sobre como encontrar esperança quando tudo parece difícil. E olha, esse é um tema que, bom, ele nunca perde a relevância, não é mesmo? O coração dessa carta, que a gente conhece como 1 Pedro, é basicamente isso, um farol de esperança. Ela fala direto para aquele sentimento que todo mundo conhece de ser um estranho, um exilado. E o interessante é que ela não foi escrita para ser, sei lá, um tratado filosófico super complexo. Não, é mais como um manual de sobrevivência para a alma, sabe? Para quando a crise aperta. Então, tá. Pra gente sacar essa esperança, primeiro a gente precisa entender a crise, né? Afinal, quem eram essas pessoas? O que estava acontecendo com elas? Olha só, a carta começa se dirigindo aos estrangeiros dispersos. Isso não é só uma figura de linguagem, não. Eram pessoas de verdade, sabe? Minorias espalhadas por todo o gigantesco Império Romano. Dá para ter uma ideia do que é viver num lugar onde suas crenças, seus costumes, te fazem ser o diferente, onde sentir que não pertence ao seu dia a dia. Pois é, essa era a realidade deles. E não era só essa sensação de estar deslocado, não. O texto fala que eles estavam contristados, ou seja, muito, mas muito tristes mesmo por causa de várias provações. Isso quer dizer que o negócio era sério. Eles enfrentavam sofrimento de verdade, hostilidade da sociedade e tudo isso simplesmente por causa da fé que tinham. E aí, no meio desse cenário todo, a carta não vem com uma solução mágica, uma resposta fácil. Pelo contrário, ela começa a construir uma base bem sólida, uma verdadeira âncora para a esperança. Bora ver como isso funciona? A esperança que a carta apresenta aqui não é quem sabe um dia, não é um desejo vago, é algo concreto, uma certeza, construída em cima de 3 pilares bem fortes. Primeiro, uma vida nova, baseada na ressurreição. Segundo, uma herança lá no céu que nada pode estragar. E terceiro, a proteção de Deus, que é ativada pela fé. Por isso que a carta não chama só de esperança, ela chama de viva esperança. Faz todo sentido, né? E aqui a carta faz uma comparação muito forte. Pensa no ouro, o maior símbolo de valor que a gente tem no mundo, certo? Ele estraga, ele perece. Mas a fé, quando é testada, quando passa pelo fogo do sofrimento, uau, ela mostra um valor infinitamente maior. A redenção deles, segundo a carta, não foi comprada com algo que acaba, como prata ou ouro, mas com algo eterno. E essa ideia, nossa, ela vira de cabeça para baixo a maneira como se enxerga o propósito das provações. Essa esperança tão radical não muda só a situação deles, o que está acontecendo por fora. Ela muda quem eles são por dentro. A carta entrega para eles uma identidade totalmente nova. E aqui está a grande virada, a transformação principal. O texto diz algo como: antes não se era um povo, mas agora se é o povo de Deus. Pensa na força disso. De um bando de gente espalhada sem status nenhum, eles se tornam uma comunidade, com uma nova identidade e um propósito claro. E essa identidade nova vem com os títulos de peso, hein? Eles deixam de ser só os estrangeiros para serem chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Cada um desses termos é uma bomba de dignidade e valor, e todos eles apontam para uma missão bem clara: anunciar as virtudes daquele que os tirou da escuridão. Essa imagem das pedras vivas é genial para ilustrar o ponto. Eles não são mais só um monte de pedra solta espalhada por aí. Agora eles estão sendo juntados, encaixados, construídos para formar algo novo, algo sagrado, uma casa espiritual. Certo. Então eles têm uma nova esperança, uma nova identidade. Tudo lindo. Mas, e na prática? Como é que isso se traduz no dia a dia, especialmente vivendo num ambiente onde ninguém os compreende? Aí a carta vem com um tipo de código de conduta e é bem equilibrado, olha só. Honrar a todos, amar a comunidade da fé, temer a Deus e respeitar as autoridades. É tipo um mapa mesmo, para conseguir navegar nas complexas relações sociais da rotina. E essa conduta não era só para ser bonzinho, não. Era uma estratégia. A ideia era que as boas ações se tornassem uma resposta tão poderosa que silenciassem as acusações. No fim das contas, o próprio jeito de viver deles se tornaria a sua maior defesa e o seu mais forte testemunho. Só que a carta vai ainda mais fundo e toca num ponto bem difícil. E se alguém sofrer justamente por estar fazendo o bem? A resposta é surpreendente.
Sofrer injustamente não é visto como um fracasso, mas como algo que, paradoxalmente, é agradável a Deus. Isso nos leva para o último tema, e talvez o mais profundo de toda a carta. A ideia de que o sofrimento pode ter, sim, um propósito. Um propósito que redime. A carta deixa uma coisa bem clara aqui. Uma coisa é sofrer porque se fez algo errado. Outra coisa, totalmente diferente, é sofrer por causa da própria identidade e fé. E esse segundo tipo de sofrimento, diz a carta, não deve ser motivo de vergonha, não. Pelo contrário, é uma oportunidade para glorificar Deus. Então a pergunta que fica no ar o tempo todo na carta é esta: se Deus é bom e poderoso, por que seu povo sofre tanto? Qual é o sentido disso tudo, afinal? E aqui vem a resposta. O sofrimento, segundo a carta, é passageiro, é só por um pouco. E ele tem um propósito divino. É um processo onde o próprio Deus está trabalhando para aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer. A dor não é o ponto final, entende? É como se fosse a ferramenta que está sendo usada na obra. Para fechar, a carta dá um conselho super prático e cheio de compaixão. Como é que se lida com a ansiedade que, claro, vem junto com essas provações todas? A resposta é um ato de entrega, lançando essa ansiedade sobre Deus, na confiança de que Ele cuida. É um convite para confiar, mesmo quando tudo é incerto. E é assim que a mensagem de 1 Pedro atravessa os séculos, deixando essa reflexão. Para aqueles primeiros leitores, exilados e aflitos, ancorar a esperança no eterno era uma questão de sobrevivência. A pergunta que fica hoje, em meio às tempestades de cada um, é: onde é que a esperança está ancorada?